Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão 138 do Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos. E a pergunta 138 é a seguinte: que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? E a resposta: é uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Nós sabemos que o nosso vocabulário de hoje, e obviamente de sempre, ele tem poucas palavras, é pobre. Existem muitos termos, muitas palavras que têm 3, 4, 5 significados diferentes. E principalmente essas palavras, alma, espírito, em cada religião, cada nova seita, ela tem uma nova conotação, um novo significado. Por isso há muitas vezes alguma confusão com relação a esses termos. Na realidade, na doutrina espírita, que nós sabemos que todos nós fomos todos criados, simples e ignorantes, criados como espíritos por Deus. Somos espíritos. E por uma questão de didática, Kardec estabeleceu que quando reencarnado o espírito, ele passa a ser chamado de alma. A alma não tem uma outra essência, não tem nenhuma modificação, ele apenas é o espírito que nesse momento está reencarnado. Desencarnou, passa a ser conhecido como espírito. Poderia se chamar de espírito a mesma coisa? Poderia. É apenas uma questão de didática. Quando lemos um livro, falou de alma, está reencarnado. Falou espírito, citou espírito, está desencarnado. Não precisa estar explicando a todo momento, porque nós sabemos pela nomenclatura utilizada, pela terminologia utilizada, se está reencarnado ou se está desencarnado. E a alma, como ela não é o princípio da vida material. A alma é o espírito que se utiliza da vida material, da matéria, que é esse corpo de carne no qual habitamos, para promover o seu aprendizado e a sua evolução. Quando o espírito se encerra em um novo corpo para uma nova romagem aqui na Terra, e passa então a ser conhecido como alma, ele está buscando o seu aprendizado. E aí vem a lei da reencarnação, que a doutrina espírita nos ensina. Jesus já falara a Nicodemos: em verdade vos digo que ninguém chegará ao reino dos céus se não renascer de novo. E o renascer uma vez implica em renascer e nascer muitas vezes. E Jesus, então, já nos passava, desde quando esteve entre nós, esse ensinamento da reencarnação. E é justamente a reencarnação que nos dá a chave do estudo da justiça divina. Porque só a reencarnação é capaz de explicar a justiça de Deus, que é toda bondade, toda justiça, todo amor, toda sabedoria, mesmo diante das diferenças que nós temos já ao nascer. Imagina que quando o ser humano nasce, quantas são as diversidades, as diferenças entre nós. Uns nascem em determinada raça, outros em outra. Uns nascem pobres, outros ricos. Uns bonitos, outros feios. Uns nascem sãos, sadios, outros enfermos. Enfim, as diferenças são muitas. Como explicar a justiça de Deus diante de tantas diferenças se aquele ser tivesse sido criado ali ao nascer? Se aquele fosse o início, o que justificaria a diferença de cada um de nós ao nascer? Absolutamente nada. Seria uma injustiça para aquele que nasce com menores condições de ter uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida feliz, e até mesmo com relação às oportunidades de aprendizado e de crescimento. Seria injusto, mas a lei de reencarnação, ela nos mostra a justiça divina, porque cada um de nós, ao nascer num novo corpo, nós já temos uma história, um passado que nós escrevemos com o nosso livre-arbítrio, com as nossas próprias escolhas. E as nossas condições de nascimento hoje, elas vão de acordo com as necessidades de aprendizado, de acordo com aquilo que nós nos equivocamos lá atrás. É lei de causa e efeito. Se erramos lá, pisamos na bola, machucamos, ferimos o nosso irmão, viemos com determinadas limitações hoje para que possamos aprender a necessidade de respeitar o próximo, de respeitar a lei divina.
Aquele que já tem menos débitos para resgatar poderá certamente nascer em melhores condições. Isso não quer dizer que aquele que nasce saudável ele está em melhor condição espiritual do que aquele que nasce enfermo. O fato é que cada um de nós nasce com as condições necessárias para o aprendizado daquele momento da nossa vida enquanto espíritos eternos que somos. Nasce não só com as condições materiais, físicas, mas também familiares. Nasce exatamente na família que vai conduzir a sua vida de acordo com as suas necessidades, com aquelas pessoas que vão dividir o mesmo teto conosco, são aquelas com as quais nós já caminhamos em vidas passadas, pretéritas, e com elas adquirimos débitos ou realizamos coisas que hoje a vida nos atrai para continuarmos realizando no futuro. Então está aí a necessidade da alma vir para a matéria para buscar esse crescimento, mas não é ela o princípio da vida material. Miramês, sobre essa questão, diz o seguinte: o espírito é espírito e não podemos confundi-lo com a matéria, mas, no entanto, todos viemos de uma só fonte. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. A humanidade está se iniciando na sabedoria divina e a marcha é de passo a passo. Se a natureza não pode dar saltos, o aprendizado é gradativo, mas nunca para. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.